cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Gente, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Baixo. Ele aumenta daqui a pouquinho. À medida que a gente vai falando, ele vai estabilizando. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo. Sempre um Papo tem 37 anos de vida. Esse programa que está sendo gravado aqui vai para o nosso YouTube, né? Como vocês veem, tem 2 câmeras posicionadas. Desde já peço permissão de imagem para vocês. Caso alguém queira processar, processa o Gabriel, que eu não tenho nada com isso. Entendeu? Ele que está fazendo as imagens. E aqui faz 5 anos que a gente não se vê. Eu faço o lançamento de livro da Márcia desde o primeiro livro dela, quando ela tinha 18 anos. Vocês imaginam? Era um livro de poemas bem ruinzinho, né, Márcia? Mas, enfim... Esse foi o livro não publicado que a gente não lançou. Márcia, uma alegria estar aqui com você de novo. Eu esperei durante muito tempo esse momento. Aliás, todos nós, né? Depois de tudo que passou. A última vez que a gente esteve no palco foi em 2018, né? E esse é um bom começo, né? Parece que foi ontem. Acho que também é uma boa sensação, né? Não é? É sinal de que não há ressentimento. Só fogo nos fascistas. Vamos começar falando do livro ou do período que você não esteve aqui? Escolha. O livro. Então, fala um pouquinho do livro pra gente começar. Vou contar do livro. Bom, primeiro quero agradecer muito ao Afonso Borges, a Simone Paulino, agradecer ao Sempre um Papo, à Editora Nós, e agradecer a vocês todas e todos e todes que estão aqui. E soubemos que várias pessoas foram parar em outros endereços, então que alegria que vocês conseguiram chegar aqui, a gente também conseguiu, tá tudo bem. O Belo Horizonte inteiro pro Granada. Muito engraçado, mas tudo bem, estou muito contente de estar aqui, estou realmente muito contente. Eu não consigo nem, sabe, aquele estado de espírito que você não consegue esconder sua alegria? É o meu estado de espírito. Eu estou realmente muito feliz de ter voltado ao Brasil e vamos falar das coincidências curiosas, né? Então, por exemplo, esse livro, há 5 anos atrás, lançamos Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, que era um romance sobre uma mulher que voltava para o Brasil, voltava para São Paulo, depois de ter sido exilada, torturada, e passado por tremendas encrencas, inclusive com um marido perverso que ela tinha, louco, e que ela vem a descobrir que é o grande culpado. Era essa a história. Ele era um esquerdomacho que era, na verdade, o sujeito do autoritarismo. É incrível esse livro, como ele foi um livro, enfim, que teve uma história que, em certos aspectos, se realizou. Às vezes tem uns jornalistas que vêm me perguntar assim, falam assim, né? Tô com medo do teu próximo livro porque os livros têm se realizado, como Conversar com Fascista, Ridículo Político, aquelas coisas, né?
Mas não é que eles se realizem, embora a Conceição Evaristo tenha dito isso, eu sempre conto essa história. Ela falou em algum desses eventos, eu vi um dia ela falando isso, né? Que ela começou a escrever um conto em que a personagem, os seios da personagem sangravam, e aí ela apagou aquela história porque ela disse: eu não quero que isso aconteça comigo nem com ninguém, então eu não vou escrever. Então, e esse livro, eu fico assim pensando, será que alguma coisa desse livro vai se realizar? Porque Helena, então, é uma personagem que nasceu... ela nasceu no meio dos meus desenhos. Na verdade, quando eu tive que sair do Brasil, eu comecei a desenhar, porque, não sei, tudo foi muito ruim, mas teve uma coisa que tudo tem um lado ruim, mas tem um lado bom, né? Então, o lado bom era que, no meio da desgraça, sobrou um negócio muito raro. Não era dinheiro, mas era tempo. Eu tinha tempo, sobrou muito tempo. E aí, eu tinha muito tempo, comecei a desenhar... Eu comecei a desenhar e pintar tanto que eu acabei pedindo uma bolsa. Estava lá ferrada, né? E aí pedi uma bolsa de artista e ganhei. E aí eu tinha a obrigação de fazer um monte de coisa com as minhas artes e exposição e tudo. E acabou que eu ficava desenhando e começaram a surgir personagens. Quem viu os meus desenhos vai entender. Quem já leu o livro e viu os desenhos vai entender a Helena. Então, ela é essa personagem que está ali desenhada, e aí vem a história. Aí eu começo a escrever, porque também tinha muito tempo, a pessoa não vê série de televisão, não vê... Eu não faço várias coisas que as pessoas fazem, porque tem gente que vem e me diz assim, por que você escreve tanto? Aí eu fico sempre pensando, mas eu não faço tanta coisa, como, por exemplo, não faço ginástica, não vou na academia, não vejo série de televisão, não vejo novela, nem tenho televisão, não sei nem ligar. Não sei nem ligar, e, enfim, fico lá muito assim, só fazendo isso. Se você pensa que se você vai ficar o dia inteiro escrevendo e lendo, escrevendo, e de vez em quando você vai descansar fazendo os desenhos, né? Então você faz essas coisas, mas o resto você não fez. E aí não tenho namorado, nem namorada, nem namorades, nem amantes, nem nada. Esse é o lado positivo, né? Sozinha. Então, ninguém me incomoda, a não ser os meus... stalkers e haters, né? Que são gente muito chata e assim que às vezes quase todo dia se apresentam, mas a gente vai levando e por isso escreve-se também coisas que, digamos, aproveitam dessas experiências com a vida, né? Mas eu continuo com a pergunta: o que será que vai se realizar desse livro? Então, fala uma síntese sem spoiler, consegue? Então, é a história de uma mulher que se chama Helena, que encontra uma outra mulher chamada Chloé. A idade da Helena é uma questão. Ela é uma mulher indefinida na sua idade. E a Chloé é uma mulher que já tem uma idade... Enfim, ela é uma pessoa idosa. E a Chloé sofreu uma história muito ruim. A filha dela, que é uma filha adotiva, é assassinada. Mas... não sei se vocês conhecem esse tipo de história em que, por exemplo, uma mulher sofreu um feminicídio e dizem que ela se suicidou. Tem isso, né? Conheço. Então, esse livro é cheio dessas histórias assim de violências contra mulheres. E aí Chloé tem essa história. Só que a Helena, ao mesmo tempo, isso não foi de propósito, tá? Isso aconteceu porque eu acho que quando você escreve um livro, a história vai se escrevendo. A Helena é filha de uma mulher que foi assassinada pelo marido. E a história da Helena começa nesse momento em que ela vê a mãe morta. Então, é uma história muito dura. Tem essa mulher, então, Helena, que tem uma mãe que foi assassinada, tem essa outra mulher chamada Chloé, que tem uma filha que foi assassinada, tem uma terceira personagem, que é a Catarina, e é a relação delas, a história delas, a vida delas, convivendo em Paris. Por que eu coloquei Paris na história? Porque, bom, eu fiquei lá, né? Só que eu, ao mesmo tempo, trouxe comigo a Gertrude Stein, que já morava em Paris. Como explicar isso? Como explicar essa história? Tem uma outra personagem que é a Gertrude Stein dentro da história. Quem gosta de literatura vai entender. E a Gertrude Stein, quando eu saí do Brasil, eu tenho que contar isso porque faz parte da história também. Quando eu saí do Brasil, por que eu saí? Vocês conhecem o Salman Rushdie?
o escritor? Pois é. Lembram quando ele foi esfaqueado? Vocês lembram que do lado dele tinha um homem que também foi esfaqueado, mas que levou só uma facada? Aquele homem se chama Henry Reese. E aquele sujeito, quando eu comecei a ser atacada, perseguida, e o Movimento Brasil Livre, por exemplo, invadia os eventos, coisa que espero que eles não façam mais, né? Esse ano eles estão tentando reposicionar a marca, então agora eles querem parecer, ai, gente boazinha. Então, aqui, por exemplo, a gente tem polícia, né? Vocês viram? Então, acontece. E aí, até porque você sabe que eles recortam as coisas que a gente fala, né? Então a gente não pode falar certas coisas, como, por exemplo, o cu é laico. Foi daqui que saiu. Foi daqui que saiu, eu lembro. Foi entre nós. Foi nós dois. Há um cu entre nós. Não, tem mais Aliás, algumas coisas que saíram daqui. Né, gente? Agora essa vai ser a nova frase. Tem outras coisas também. Essa foi maravilhosa. Essa foi. Enfim. Mas aí, só para terminar essa história, aí esse Henry Reese, quando ele sabe que eu estou sendo perseguida, invadida, enfim, ameaçada e tudo isso, ele me manda uma mensagem me convidando para ir para um lugar chamado Seat of Asylum, que é uma instituição que ele criou em homenagem ao Salman Rushdie, e ele acolhe escritores que são perseguidos pelo mundo afora nesse lugar. E esse lugar onde eu fui parar, coincidências, sincronicidades, sei lá o quê, era do ladinho da casa onde nasceu a Gertrude Stein. Aí eu cheguei lá, naquela solidão, naquela neve, muitos detalhes horríveis, e aí eu morava assim do lado da casa dela, aí eu caminhava até lá, passava por uns bichos, umas corujas e uns animais todos, e aí chegava lá na Gertrude Stein, e aí, só que não era nada demais, era só a casa onde ela tinha nascido, só que aquela presença começou a conversar muito comigo. Eu estava muito sem casa, né? Quando você fica exilado, você fica sem casa, você fica sem chão. E aí, quando eu recebi um convite para ir para Paris, numa universidade lá, aí eu fui, só que eu fui morar também perto da casa onde a Gertrude Stein tinha morrido. E aí, eu estava com ela todo o tempo, assim, aquela presença e tal. E como de vez em quando eu vejo fantasma mesmo, eu vejo umas pessoas que já morreram, não sei se já aconteceu com vocês, e eu fiquei com essa presença e resolvi. Os mortos, eles adoram entrar nos livros. Eles adoram ter história, né? E eu tenho certeza, embora a gente não tenha conversado, que ela adorou a participação dela nesta narrativa. E aí entrou também a Alice Betoclas, que era a namorada dela. E aí foi assim. Então, tem essas mulheres presentes. É um livro em que as mulheres são as protagonistas. E quem leu Madame Bovary vai entender também, porque tem um específico desenho dos homens nesse livro. E são os homens, tipo aqueles homens que o Flaubert desenhou lá na Madame Bovary. Então, é uma literatura feminista, por isso que eu digo que os homens que leem esse troço, que assim gostem disso, eles realmente têm que ter muita coragem, porque não sobra nada para eles. Então, é um negócio nosso, entre nós. Então, os homens que leem esse livro, eles têm que estar, claro, primeiro que o cara tem que ser inteligente, gostar de literatura, curtir o negócio, sacar a inteligência do processo, mas também ele tem que se acostumar a não ser o protagonista. Então, é um exercício didático também. Para os homens é super legal. É bom, assim. Eu, aliás, recomendaria a todas as mulheres que dessem de presente. Quando o sujeito vem com qualquer papinho sobre feminismo ou qualquer encheção de saco, você leia, se tiver coragem, né? Então, aparecem os corajosos. Estou até surpresa. Estou até surpresa que os homens estão lendo. Mas, enfim, essa é a história de uma mulher que faz uma jornada, uma travessia, e vai até Paris. E lá ela encontra essa mulher chamada Chloé. Ela é hospedada na casa da Chloé. A Chloé se dá conta, né, dessa figura estranha que está por ali. Ela é uma personagem que tem toda uma questão consigo mesma, obviamente. Tem um corpo específico, tem características específicas e tem, evidentemente, ela carrega com ela a história dessa mãe, a história das violências que ela também sofreu, mas eu acho que é um romance, não sei, é um romance de formação, além de vingança poética, de formação das mulheres, né? A nossa odisseia, né? Ou seja, é a nossa Penelópida, algo assim. Quanto tempo esse romance te habitou?
Eu comecei a escrever, então, em 2020, no meio desses desenhos. Na virada de 2020 para 2021, nós, feministas brasileiras, criamos o Levante Feminista contra o Feminicídio, que, enfim, também faz parte do espírito político desse livro. E o Levante cresceu muito, foi para todos os lados, todos os estados do Brasil. Nós que lidamos com essa questão no Brasil, a gente recebe notícias horríveis das mulheres que são mortas, enfim, por serem mulheres diariamente, 6, 7, 8, 9, 10 vezes por dia. É muito triste, é muito horrível. E então esse romance foi, digamos, um jeito também de conseguir conviver com isso, mas buscando... Eu sou professora, né, gente? Então, quem é professor não consegue largar também esse negócio, né? Então, a gente fica querendo que os outros entendam. E eu sou uma professora de filosofia, e uma figura que me ajuda muito a pensar a filosofia é a Simone de Beauvoir. Na época que eu fiz faculdade de filosofia, a Beauvoir não era nem considerada filósofa. E, quer dizer... depois a gente pode discutir esse assunto, né? Mas existia isso. E a Beauvoir escreveu, de fato, literatura, romances, não como um veículo da filosofia, mas como um meio filosófico, vamos dizer assim. Então, é um ambiente para pensar. E você alcança muito mais coisa fazendo romance, em termos formais mesmo, do que fazendo filosofia, porque fica difícil, na filosofia, você trabalhar com a sensibilidade. Quando você faz um discurso ou faz uma construção linguística, mesmo que seja um diálogo, é difícil você sensibilizar o outro. O que você consegue é mexer, digamos, com esse território da linguagem, né? Você faz a pessoa pensar, você vai, digamos, da reflexão para a reflexão, você coloca a pessoa no meio da reflexão. Claro que o romance também pode ser, e constantemente é, um meio de reflexão, mas o romance sensibiliza. Ele vai mexer com a pessoa num outro lugar dela, mexe com a percepção. Digamos, tem um trabalho que a gente faz ao escrever literatura, e o romance, digamos, faz isso vastamente por ele ser amplo, né, por ele demorar um tempo, que é um trabalho fenomenológico. Então, você coloca a pessoa dentro daquelas histórias. E você fica ambientado de um outro jeito. A sua percepção e a sua sensibilidade como um todo é tragada, né, para dentro da história. Então, claro que tem milhões de questões que puxam o aspecto ou que lançam a questão reflexiva que é inerente a essa história, mas tem um monte de assuntos ali que são, digamos, ou um monte de questões ali que só podem ser sentidas, que não podem ser... que a gente demoraria muitas horas, muitos dias, muitos anos elaborando conceitualmente, né? Então, foi isso. Mas não é um livro pessimista. Ao contrário. Ele até dá umas ideias, né? Até dá umas ideias de ação, assim. Não aquelas ações tenebrosas, né, que são praticadas, mas algumas coisas mais sutis. Para quem é bom leitor, boa leitora, vocês vão entender. Não posso contar tudo, né? Um pouquinho deixar para o pessoal. Márcia, estava conversando na chegada sobre aquele seminário que a gente fez, né? Como é que é o título? Você lembra? Felicidade, o quê? Era felicidade? Era só felicidade. Era só felicidade? Era só felicidade. Pois é, se você tivesse que fazer... É um título de livro, né? Era só felicidade. Se tivesse que fazer outro seminário agora em alguns minutos, o que você falaria sobre o mesmo tema? Eu acho que a gente podia falar da felicidade de novo, né? Ou da felicidade novamente. A felicidade é um bom assunto. Até porque é um assunto em disputa, um desses conceitos em disputa. Toda vez que o sistema patriarcal, capitalista, capacitista, racista, esse negócio todo, sequestra um conceito, eu acho que vale a pena retomá-lo. O conceito de utopia também, por exemplo. Eu estou escrevendo um ensaio que sai no final do ano, que é sobre isso, que é sobre o mundo em disputa, porque o conceito de mundo também entrou em disputa. E eu acho que certos conceitos, então, vale a pena a gente discutir. Tem outros que a gente tem que introduzir mesmo, né? Como esse tema, por exemplo, do feminicídio. É um assunto que você tem que colocar.
Forçar. Tem que forçar, tem que abrir olhos e ouvidos, assim, abrir a clareira, né, para que as pessoas possam pensar e se tocar desse assunto, criar consciência, né? E tem outros que talvez a gente deva retomar. Então, política é uma coisa que você faz nas palavras. Então, imagina a força, o poder da literatura que, inclusive, num sistema como o nosso, vai muito mal. Quando a gente pensa que a Cassandra Rios, nos anos 70, vendia, sei lá, 700, 800 mil livros, e agora quando a gente vende 5 mil livros, é tipo assim, um sucesso editorial inacreditável, né? Então, isso é um sinal dos tempos, mas esse sinal dos tempos é também um sinal de como está, de como vai a nossa mentalidade, de como vai a nossa relação com a cultura, com o pensamento, que passa sempre pela palavra, e na nossa civilização certamente passa pelo texto, né? Nós somos animais textuais, né? Eu, pelo menos, acho que a gente que é dessa cultura judaico-cristã, a gente é muito isso. Não estou dizendo que é bom, estou dizendo que a gente é assim. Eu estou tentando dar uma cantada nela para ver se ela vem aqui a Belo Horizonte num tempo que você possa, para refazer esse seminário. Você lembra que foi 5 dias? Não sei se você lembra disso. Não foi um dia de seminário, não. Foi um ciclo de debate. 3, foi né? 3. Foi bom. 3 debates, foi muito legal. Casa lotado na Casa Fit de Cultura. Era bom. Vamos fazer de novo. Top? Claro, óbvio. Vamos fazer felicidade de novo. Vou pedir ao Gabriel para fazer pergunta. Você tem que ir embora, né? Faz agora, porque eu já estou querendo mudar de assunto e de repente você vai embora. Eu estou querendo ir embora. Gabriel trabalha na Culturadoria e é uma pessoa muito querida. Bom, Márcia, boa noite. Prazer poder te ouvir, te conhecer aqui hoje. Eu queria retomar uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, que é a respeito da personagem Chloé, que é uma coisa que me interessa muito no livro, que é essa relação dela com o mercado da arte. E como que essa personagem ela adentra um mercado meio clandestino da arte e como que também na construção do seu texto, você sempre, né, na construção dos capítulos, você pontua. Os capítulos, eles remetem a nomes de obras. Parte dos capítulos, né? Que acho que é uma coisa bem interessante. Vamos conversar isso, que é da estrutura do texto. Então, o livro, ele tem uma cadência. Um capítulo tem uma palavra seca, começa com a palavra frio. O frio é um tema dentro do livro. É um tema que está presente também nos meus 2 últimos romances, no Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, nos 4, aliás. Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, Numa Fuga Perfeita e Sem Volta e No Era Meu Esse Rosto. Então, o frio está sempre presente. Eu venho do frio, né, gente? Eu venho de uma cidade muito gelada, assim. Nasci no meio daquilo, me criei no meio daquilo. Então, quem se cria no frio, gente, é gente perigosa. Porque, assim, você aguenta tudo. Assim, de vez em quando, leva uns choques, né? Mas é incrível como a gente fica assim, chucro, né? Duro. Eu me acho uma pessoa muito sensível e suave, mas eu também sou uma grossa, às vezes, sabe? Uma coisa assim, dura, que aguenta tudo, sabe? Um negócio horrível. Nem acho bom a gente ser assim, mas estou dizendo que eu sou. Então, eu aguento muita coisa. Oi? Eu nasci em Vacaria. Olha o nome da cidade. É uma chucrice, assim. Quando eu estou lá, eu já vou assim, a gente já dorme naquele negócio abaixo de 0. Você fica abaixo de 0, aí depois você vai lá e eu acordo de manhã, já vou fazer fogo no fogão. E aí a vida começa assim, você só pode sobreviver se você aprende a fazer fogo. E aí você vai na adversidade, né? Na adversidade mesmo, porque, além de tudo, quando você nasce num lugar desse, você não é das classes favorecidas ou exploradoras, tem todo o viver e sobreviver no frio, né? Que eu conheço muito bem e acho muito interessante. Enfim, eu trouxe isso para os meus romances, por isso que o primeiro capítulo chama Frio. E aquele capítulo é muito inspirado assim em não é que seja eu assim, mas o ambiente é meu, né? Então ela desenha no breu, ela desenha no escuro.
E a minha personagem desenha. Ela não faz outras coisas, como falar, por exemplo, ela não fala. Mas desenhar, ela desenha. Pode ser muito melhor. E aí, então intercala essas frases, essas palavras em seco, frio, breu, carne, e por aí afora. E esses outros títulos, sempre quando é a palavra em seco, é a história da Helena. Sempre que é a descrição do título como se fosse uma pintura, é a história da Chloé. E, claro, tem vários momentos em que isso fica um pouquinho misturado para não ficar assim, para não ficar tão arrumado, né? Eu não sei qual é a relação que vocês têm com a bagunça, mas eu gosto muito de coisa bagunçada. E, assim, eu acho que está vivo, né? Então, eu gosto muito de tudo arrumado, só que aí eu vou lá e dou uma bagunçada para parecer que está vivo, né? Porque senão, casas muito arrumadas, por exemplo, dão a sensação de que é um jazigo no cemitério, né? Que ninguém passou por ali, que nada aconteceu. Então, um pouquinho de desarrumação é bom. Por isso que a cabeça dos obsessivos, assim, é bom os obsessivos irem fazer terapia, né? Viu, Simone? Não, mas a Simone não é uma obsessiva. Não, ela é só virginiana, não é obsessiva. Ah, é só virginiana, entenderam, né? Virginiana. Simone Paulina é dona da editora Nossa. Obrigado, viu, Simone? Ela que editou esse livro. Aliás, Minha editora também. Esse livro não existiria sem a Simone, não só porque ela é a editora da editora Nós, que inventou essa editora maravilhosa, mas porque ela leu umas 6 vezes e botou todos os defeitos que vocês podem imaginar. Então, se vocês encontrarem algum defeito, assim, vai ser um milagre, porque a Simone agiu em cima desse livro, fez todas as críticas que vocês podem imaginar, depois eu posso até contar. Ai, que delícia, né? Maravilhoso, maravilhoso. Melhor leitora do planeta. E aí, aí tem essa coisa desse outro lugar. E a Chloé é uma mulher que, assim, as personagens não são santas, né? E eu queria fazer um romance que não fosse um romance nem edificante, nem moralista. Tenho pavor daquelas histórias assim que tem um moralismo. Eu queria umas pessoas reais, ricas e apaixonantes, embora elas não sejam nem um pouco santas. Mas como eu descobri, quer dizer, eu já sabia, mas eu descobri de novo isso. Sabe quando você se redescobre? Eu redescobri que eu sou uma moça bem comportada, que nem a Simone de Beauvoir. E aí, uma moça bem comportada significa o quê? Que eu tive uma educação católica, cristã. Eu descobri isso esses dias, depois de ter escrito esse livro, porque uma amiga minha que leu começou a dizer: você fez primeira comunhão? Você fez crisma? Foi batizada? Eu fiz tudo isso. E eu acho que eu só não virei freira porque eu sou desobediente, né? Porque eu gosto... Aqueles votos de castidade, pobreza, eu só não curto voto de obediência. Eu acho um saco aquilo. Voto de silêncio. E eu também, como eu sou todo bom histérico, toda boa histérica, não gostaria de ser mulher, né? Gostaria de ser homem. Eu não gostaria de ser homem jamais. Eu nunca entendo pessoas que se transformam em homens. Entendo a pessoa, mas não acho que seja uma vantagem, né? Ser mulher é muito mais bonito, né? Muito mais legal, com todo respeito, Mas, assim, tem um negócio muito legal de você ser mulher, que é, fora a menstruação, menopausa, essas coisas, tem uma coisa que é mais legal, que eu acho que é o barato mental mesmo, sabe? Um negócio que rola na nossa cabeça. Eu acho muito mais interessante, Afonso. Tanto que eu sempre, quando eu gostava de casar, por exemplo, eu sempre dizia, as minhas amigas ficavam em crise com os maridos, e eu nunca tinha crise, tanto que eu casei umas 30 vezes. Aí Mas eu tenho inveja, pode ficar tranquilo. Eu conversava com as amigas. Eu sempre disse, não com você até que eu converso, né? Mas assim, eu digo, é sempre tão bom conversar com as amigas, casar não é para conversar. Né, que marido é uma coisa mais pet, né, com todo o respeito. É uma coisa que você deixa em casa e você sai com as amigas, né, gente? Eu tô falando isso só para vocês rirem, gente. É óbvio, né? Eu tô falando só para eles darem risada, né? Para eles não ficarem entediados, né? Bom. Vem cá, vamos voltar pro livro, por favor? Vamos, voltando. Obrigado. Aí, você viu o que aconteceu com os maridos no livro? Tem marido no livro? Tem marido no livro, tem coronel no livro, tem policial no livro,
tem ex-marido no livro. Tem general? Não, tem um coronel, né? Que é tudo, tudo a mesma coisa. Acontecem coisas com todos eles. Todos eles acontecem coisas. Então, vocês vão se divertir, porque cada capítulo acontece uma coisa diferente. Né? O mais monótono que acontece, eu não posso contar, porque, enfim, senão vai perder a graça. Mas foi isso. Então, voltando ao mercado de arte, a Chloé é uma mulher que ficou riquíssima vendendo arte. E ela é especialista em pintura, que é uma coisa que eu também gosto muito. Então, essa parte eu não posso contar para vocês, mas eu posso dizer do meu prazer imenso na hora em que eu inventei uma solução para a Mona Lisa na história, que quando vocês chegarem no capítulo da Mona Lisa, depois vocês me contam, tá? Eu fui muito feliz inventando aquilo, inventando essas ficções. E tudo isso, claro, eu estudei um pouco dessas pinturas. A própria Mona Lisa, ela foi roubada, né? Ela ficou durante muitos anos desaparecida. Então, o que acontece com a Mona Lisa na história também é talvez interessante, talvez divertido, talvez deixe vocês... Não sei se vocês já foram lá ver a Mona Lisa alguma vez na vida, mas vocês vão ficar muito mais felizes com a cópia da Mona Lisa que vocês podem ter em casa depois dessa história e por aí afora. Eu acho que é uma boa solução isso de se apropriar das obras em determinados contextos. E, enfim, foi uma vingancinha também contra um certo mercado de arte. Mas, Marcinha, esse livro é vingança, sabe? Aproveita e fala desse período que você ficou em casa, né, que a gente dividiu muita coisa também, sozinha, e que você canalizou toda a sua posso falar angústias, todos os seus sentimentos para a arte. Sabe que esse também é um assunto bom, Afonso? Porque, de fato, entre 2018, quando eu lancei o Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, e 2023, quando estamos lançando com os sapatos aniquilados, Helena Avança na Neve, eu publiquei acho que uns 5, 6 ensaios. Eu publiquei livros fora do Brasil, tive que fazer tradução de coisas, enfim. Ilustrei 3 livros infantis, Marina e o Monstro, Um Penetra na Floresta e A Dona dos Ovos, tudo isso. Que era o que eu fazia à noite para descansar. E foi muito legal ter feito isso. Então, eu fiquei, de fato, fazendo coisas assim legais, porque eu encontrei uma técnica zen de sobrevivência psíquica, que é o seguinte: quando todo mundo quer que você seja infeliz, que você fique chorando, cortando os pulsos com colherinha de plástico. Quando querem que você desapareça, suma, e fique deprimida, enfim, que você se odeie, eu faço coisas legais. Tipo, nossa, agora é hora de chorar. Tá bom, vou chorar 15 minutos. Tá, chega de chorar, vamos desenhar, né? Ou, enfim, fazer alguma coisa assim. Tanto que esse livro surge no meio disso também. Então, em vez de ficar lá sofrendo, não que eu não tenha sofrido, sofri que nem um cão. Mas um cão na rua, assim, maltratado. Sofri muito, mas não tanto a ponto de não fazer coisas legais. Então, eu continuo tentando fazer coisas legais. E acho que essa é uma solução de autossobrevivência, claro, mas é também uma solução generosa para com a vida. Aprendi isso com aquela artista que é a Louise Bourgeois. Vocês sabem quem é a Louise Bourgeois? Ela foi uma artista francesa que viveu nos Estados Unidos muito tempo, viveu até os 90 e tantos anos. Naquele filme do Almodóvar, aparecem os bonecos, aquele da A Pele que Habito, aquelas obras são da Louise Bourgeois. E então, para quem quiser lembrar, aquela aranha que tem em certos lugares, como em São Paulo tem uma no MAN. Enfim, então ela falava isso, né? Que ela, a cada vez que ela precisava responder para o mundo diante de uma infelicidade ou de uma felicidade, ela respondia com arte. Eu também estou querendo responder com arte, eu acho que é a melhor coisa. Responder com livros, responder com
como que eu posso responder? Eu não sei, não sei cantar, não sei tocar instrumento, não sei dançar, não sei fazer nada, mas sei desenhar e sei escrever, já tá bom, né? Então eu vou fazendo isso. E acho que é uma solução dar essa resposta num mundo em que nós todos somos cotidianamente convocados à depressão, à automutilação, inclusive existencial. Nós somos convocados à grosseria, à burrice, à estupidez, à maldade, à inveja, esse monte de coisa chata pra caramba de sentir. Então, fazer coisas legais, ler um poema, escrever um poema, ler um livro, escrever, conversar com os amigos, ajudar alguém, tudo isso dá tanto prazer. A generosidade é um prazer, eu acho que certas pessoas não têm a chance de sentir na vida, né? E aí, isso de produzir, de criar coisas para os outros, faz parte disso. Por isso dá tanta alegria. Tem a alegria, claro, a alegria cognitiva do encontro com a criação, né? Você inventa um personagem e você começa... É uma coisa de criança, você começa a se divertir com ele. A se divertir com aquela convivência. E agora? O que vai acontecer? Você passa os dias com isso na cabeça. Então, também não é uma solidão... Não é uma solidão ruim, embora, no meu caso, tenha havido muita solidão ruim. Não a solidão de ficar sozinha, né? Mas a solidão de estar proibida, por exemplo, de ir a certos lugares ou de ter certos convívios. Enfim, e essa solidão também que tem a ver com como explicar isso? Que tem a ver com o fato de que, às vezes, a gente traído. A gente sempre vai ser traído. Às vezes a gente vai ser traído pelo próprio desejo. Mas tem uma coisa muito ruim também, que é você ser traído pela externalidade, por aquilo que você não dá conta mesmo, que você não tem como resolver, né? Então, de você, digamos assim, estar num processo, num projeto, e de repente o mundo ou a sociedade, ou o contexto político não permite que você siga em frente, né? Que você continue trafegando no caminho que você achava que devia. Então, o exílio é isso também. O exílio significa você ter sido catapultado para algum lugar onde você tinha que existir, não existindo, em que você é estrangeiro mesmo, né? E claro, você pode ser estrangeiro em casa, né? Você pode ser estrangeiro na sua cidade, mas é muito ruim. E ser estrangeiro fora também, se não é uma escolha, pode ser uma coisa muito ruim. Sobretudo se você está interditado de exercer a sua liberdade de ir e vir, né? Então, é disso que se trata também. Você quer fazer, senhora Simone Paulino? Tu vai arrumar outro defeito no livro? Agora está impresso, não tem mais jeito, está pronto. Não, eu queria fazer uma pergunta, porque você estava falando do cenário, né, em que nasce a Helena, e o cenário onde está a Chloé, e eu estava pensando, porque muita gente, você ficou muito tempo lá em Paris e tal, e daqui muita gente falava, tá em Paris e tal, tá bem, e não sei o quê. Mas, de fato, você sempre olhou de uma maneira muito implacável para Paris. Até ela tira as nossas ilusões, porque eu chego lá como turista e acho tudo maravilhoso. Ela, não, é tudo feio, é tudo... Turista, não, a senhora agora é empresária em Paris. Mas quando turista. Então, a editora da Simone também está lá, né? E você sempre olhou de uma forma implacável. Porém, te inspirou muito Paris, não é? Essa coisa de morar perto da Gertrude, de caminhar por aquelas ruas, às vezes sujas, às vezes frias. Dá para admitir assim, que Paris também te inspirou, como inspirou tantos artistas ali nos anos 20? Paris é minha vacaria. Virou, mas é verdade isso. Um dia eu tive um sonho. Vou contar o sonho aqui para vocês, que aqui a gente pode, né? A Flávia sabe dos meus sonhos, que a Flávia estava por lá. Se você vai lembrar, Flávia. Um dia eu sonhei que eu estava na casa de uma amiga, que é colecionadora de arte, aliás. E aí eu descia
para o jardim dela, e de repente eu estava no jardim da Notre Dame. Não, ela não tinha sido queimada nem nada, estava lá a catedral. E aí eu caminhando pelo jardim, assim, muito espantada que a minha amiga morava ali, né, no jardim da Notre Dame. De repente eu estou na Praça de Vacaria, e a Catedral de Notre Dame é, na verdade, a Catedral de Vacaria. Aqui em Vacaria tem uma linda catedral gótica, lindíssima, de pedra, um negócio lindo. E que, aliás, já foi muito, muito depredada por essas quadrilhas que estão roubando igreja. Não sei se aqui rouba também, mas no Rio Grande do Sul, assim, de quadrilhas roubando os materiais mesmo das igrejas. Enfim, mas a catedral está lá, bonitona, assim. Aí eu vejo a Catedral de Notre Dame vira a Catedral de Vacaria, e, de repente, eu estou voltando para a casa dos meus pais. Por um caminho que, quando eu era criança, eu fugi de casa, e eu estava fazendo o caminho inverso nesse sonho. Imagina, gente, 40 e tantos anos depois, um sonho desse. Então, eu acho que eu fiquei muito bem em Vacaria, em Paris, porque eu estava muito mal. Porque na cidade onde eu nasci, eu sempre sofri muito. Eu era a estrangeira na minha cidade, a estrangeira na minha casa. Aliás, estrangeira na própria casa é o que as filósofas ao longo da história foram. Se vocês vão ver a Aspásia, né? Mesmo as heroínas trágicas, quantas delas são estrangeiras ali no seu ambiente, ou tem pelo menos algum problema no contexto do parentesco, né? Como Antígona, e por aí vai. Então, eu acho que eu fiquei assim lá, eu não estranhei tanto, porque para mim Paris era muito natural, porque era um lugar muito ruim para se estar, como é muito ruim quando eu vou até a minha cidade. Eu seria capaz, estando em Paris, eu cheguei à convicção plena de que eu podia voltar a morar na minha cidade, onde eu nasci. Vejam que forte que foi isso. Eu podia morar na minha cidade, porque eu estava morando numa cidade que todo mundo e que era horrorosa para mim, como a minha própria. Mas era uma cidade que me dava comida, me dava emprego, me dava trabalho, pagava minhas contas, me dava casa para morar, me dava comida, me dava tudo que eu precisava para mim e para minha filha. Então, eu ficava pensando, meu Deus, que coisa doida, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu estou aqui. Então, isso de fato aconteceu. E para mim é um ambiente muito estranhamente natural, embora seja totalmente artificial. Eu acho que esse sonho explicou, deu algum gancho ali com essa história. E eu prefiro ficar lá, claro, do que ficar em Pittsburgh, onde era pura neve. Paris é menos estranha. Agora, por exemplo, perrengue você passa em todo lugar, né? Você pode passar perrengue. Eu agora não tenho mais idade. Eu não tenho mais idade para perrengue, sabe? Eu tô achando que posso ficar por aqui, né? Ó, que cadeira confortável, né? Que gostoso. Mais que isso, olha que plateia, que tanto afeto tem por você. É bom, né? É uma coisa que eu sempre falava com a Marcinha, como será, né? O primeiro dia, na volta. Com afeto. Eu fui dormir lá na casa da Simone. É. Eu vim devagar, né? Porque eu também não sabia como que ia ser. Aí eu fui dormir na casa da Simone, no dia seguinte eu fui lá na casa da minha outra amiga Simone, também lá em Porto Alegre. Aí fiquei uns 2, 3 dias. Aí depois eu fui lá na casa da minha mãe. Fui tudo devagarinho, assim, para não levar choques pesados. E aí deu tudo certo, estou aqui. E no apartamento de Nova York agora. Depois eu elaboro. Né? Apartamento de Nova York? Você quer fazer outras perguntas? Só um minuto. No livro? Resgate tem, porque eu fui descobrir um monte de coisa que eu tinha perdido, né? 5 anos depois, começaram a reaparecer meus livros, uns móveis velhos. A coisa mais bonita no meio dos livros, eu comecei a descobrir os livros. Aí, todos esses anos, eu não tinha... Botava os livros no Kindle. Não tinha mais livro papel, né? E aí eu não queria mais nem ver livro de papel. Aí quando eu cheguei, descobri os livros, eu voltei a me apaixonar pelos livros de papel e vou descobrindo os livros todos anotados. E aí eu encontro cartas e bilhetes no meio dos livros das pessoas do passado que me davam. Encontrei cada bilhete tão bonito dos leitores mesmo, né? E aí eu
descobri os móveis, os cupins, as velharias, um monte de coisa assim. Mas eu me sinto muito leve. Eu me sinto muito leve, muito livre, com uma sensação de amor à vida estranhíssima, que nos últimos anos eu não sentia. Eu não sentia mesmo, a coisa que eu não sentia. Eu sentia uma coisa assim, uma coisa de morte, sabe? Muito pesada. E parou esse negócio. Mas assim, a vingança mesmo, vingança, está nesse livro. É uma vingança poética, literária. Se todas as vinganças fossem assim, a sociedade estaria muito melhor. Mas então, aí tem a dialética das vinganças, companheira. Minha avó falava comigo assim, quando eu ficava com raiva: Afonsinho, não se zangue, se vingue. Gostei da sua avó das minhas. Exatamente. Então, se vingue. Mas quando você faz um livro, pensa só, o livro vai sobreviver a todos nós. Então é uma grande vingança, é uma imensa vingança que fica para a posteridade. No futuro, daqui 10, 20, 30, 50 anos, as pessoas vão escrever a história da literatura feminista, esse boom de literatura feminista que está acontecendo agora. E aí, esse livro não poderá ser apagado, porque a vingança é uma categoria política para as mulheres, super importante. A gente tem que deixar de ser boazinha. Só que, em vez de se vingar como os homens, nós temos que nos vingar como mulheres. Ou seja, nossa vingança vai ser mais suave, mais elegante, mais cult, mais cool. Que horror! Mais tudo. Vai ser assim... Não vai ser perversa, não vai ser maldosa, vai ser poética. Tudo isso. Aí viu que a galera sabe, o povo sabe como é que funciona. Não? Gente, vamos abrir para pergunta. Você quer fazer mais uma, Gabriel, para ir embora? Depois ali atrás. Gabriel vai para a Bienal. A Lúcia está lá atrás. Fala, Lúcia. Márcia, uma coisa, eu vi agora você falando sobre esse papel de estrangeira. Uma das primeiras formas com que você descreve a Helena no livro é como uma estrangeira, logo no primeiro capítulo. E aí, quando a gente retoma esse primeiro capítulo, a gente vê que ela não é estrangeira só por estar em Paris, né? Ela parece que ela é estrangeira desde a infância. Ela parece que ela é retirada de um papel de filha, ela é retirada de uma casa, ela acaba sendo retirada de um país. E ela está nesse não lugar, não sei se você concorda, mas eu vejo ela como essa pessoa que está nesse não lugar, assim, ela se torna uma estrangeira nessa... Eu gosto dessa ideia de ser um não lugar, dela ocupar esse não lugar, inclusive dela ser estrangeira no seu próprio corpo. Essa experiência dessa estranha... Ela tem um corpo estranho, vocês vão notar ao longo da história que ela tem uma questão com o seu próprio corpo, que vai atravessar tudo. E isso, para mim, era muito importante, assim, até porque ela nasceu assim. Se eu fosse tirar a estranheza do corpo dela, já não seria a minha história, não seria a minha personagem. E ela nasceu assim, até porque ela nasceu no meio dos meus desenhos. E tem um filósofo, aquele filósofo muito conhecido alemão, chamado Walter Benjamin, que se matou em 1940. Esse sujeito ele falava, né, que o corpo é um estrangeiro, na verdade, né, para a gente. Essa ideia do corpo estrangeiro, não é o eu que é estrangeiro no corpo, é o próprio corpo. A experiência que a gente tem com o corpo é uma experiência estrangeira. Eu acho que, sobretudo, para nós que que viemos dessa linhagem judaico-cristã, é uma porcaria isso. O corpo é sempre um desafio, é sempre o nosso próprio corpo é uma alteridade. Então a gente tem que aprender a lidar com o nosso próprio corpo e aprender a se entender com ele, a conviver com ele, a aceitá-lo, a tratá-lo. Eu acho uma coisa muito difícil. Para mim é muito difícil. Então eu não sei também, eu sempre coloco uma estranheza nos corpos dos meus personagens, sempre fica uma coisa estranha. E nos meus personagens, enfim, pelo menos nos protagonistas dos meus livros, no Uma Fuga Perfeita e Sem Volta também. O personagem é completamente complicado do ponto de vista corporal. Complicado no sentido de que ele não se entendeu com ele mesmo, né? Então, para mim, isso é uma questão.
E fico feliz que você tenha visto esse não lugar, porque eu acho que ela habita isso. Ela habita brechas e margens. Agora, vou contar uma coisa que minha mãe me contou. A minha mãe está lendo meu livro. Minha mãe tem nem 80 anos. E minha mãe me contou uma coisa muito doida esses dias, por conta desse livro. Nem te contei, Simone, vou contar agora para todo mundo. Vai que alguém conhece essa pessoa. A minha mãe, quando eu já estava na faculdade, estava só a minha irmã mais nova morando com ela. A minha mãe... enfim, encontrou na esquina, naquele frio de Vacaria, uma mulher só com um vestidinho e um chinelo de dedos. E ficou com pena da mulher e levou a mulher para a casa dela. Primeiro, antes, ela não tinha lugar para alojar essa mulher, que estava lá passando frio, e ela perguntou para fulano, beltrano, cicrano, se poderiam receber a mulher. Ninguém queria, e ela ficou com muita pena e levou a mulher para a casa dela. Meu pai ainda estava vivo, ela e minha irmã. Meu pai também achou... Agora fica juntando os moradores de rua e levando para casa? Como assim? E naquela época nem se falava morador de rua, se falava uma pessoa mendiga mesmo, né? Agora a gente não usa mais essa expressão. Mas, enfim, ela levou essa mulher para casa enfim, deu uma roupa para essa mulher e tal, serviu algo para ela comer e perguntou para ela como era o nome dela, e ela disse... Eva de Deus, olha o nome. E aí ela perguntou, de onde a senhora vem? Ela disse, eu não venho de lugar nenhum. E perguntou, mas que dia a senhora nasceu? Aí ela falou, eu nasci no dia 19 de setembro à meia-noite. Só que quem nasceu 19 de setembro à meia-noite foi a minha própria mãe. E aí minha mãe disse que ficou muito assustada na hora que ela falou isso e resolveu deixar para lá, né, aquele papo. E ficou porque ela não sabia o que fazer com aquilo. Enfim, e aí botou a mulher dormir na cama. Enfim, a mulher disse para ela, você está com medo de mim, né? Mas pode saber que eu não vou fazer nada com você e vou simplesmente dormir quietinha e depois eu vou embora. Enfim. E a mulher ficou assim, sem falar nada, quieta, tomando um café, comendo um bolinho durante uns 3 dias. Até que ela disse, eu sei que você já está incomodada com a minha presença, então agora eu vou embora. Só que, enfim, era frio, então minha mãe deu uma roupa para ela e perguntou se ela não queria levar uma sacola com coisas. E a mulher disse, não, eu nunca carrego nada. E para onde a senhora vai? Não sei, eu nunca sei para onde eu vou e nem carrego nada comigo. E vestiu a roupa, que estava frio, e foi-se embora. E eu fiquei pensando, a minha mãe lendo o livro lembrou dessa história, né? E eu fiquei pensando, essa personagem é meio assim, sabe? É uma figura dessas, assim, que vem do nada, vai para lugar nenhum. A gente meio que localiza ela, entende, assim, que, na verdade, talvez ela possa ser algo, vamos chamar assim, meio arquetípico. Que todo mundo vai se entender com ela, porque, na verdade, ela está falando, ela é uma alegoria de uma outra coisa, talvez uma alegoria da nossa própria estranheza, do mistério que a gente carrega, né, com o qual a gente se depara de vez em quando na vida. Tem gente que se depara todo dia, acorda de manhã já meio perplexo, né, o que estou fazendo aqui? Mas tem gente que tem uma relação mais, digamos assim, mais concreta e pragmática com a existência, que não é muito o meu caso. Eu sempre acordo de manhã assim pensando, onde que eu estou mesmo? O que é esse lugar? Como que eu vim parar aqui? Aí tem dias que eu estou mais crente em Deus, assim, aí eu falo, pô, que sacanagem, sabe? Quem foi que inventou essa história? Porque, assim, você está preso, né, dentro de um pote de vidro, né, sem saber o que está acontecendo nesse planeta, né? E aí ainda botam você em más companhias, aí não dá. Assim, porque quando você está em boas companhias, né, todos nós pensando ecologicamente, politicamente, as melhores coisas para o mundo e tal, mas quando você tem que conviver com essa gentalha cafajeste de extrema-direita, canalha, esses oligarcas machistas, racistas e tudo. Aí a gente perde o bom humor às vezes, né? Não é muito bom. Mas, enfim, foi isso que eu queria contar, porque eu achei isso notável, tem a ver com minha personagem. Vamos às perguntas. Tem 3 perguntas registradas, uma ali, você e você. Boa noite, como é que você chama? Essa é a Lúcia. Cansado de saber. Cansado de saber. Mas fala seu nome, é legal para registrar, Lúcia. Representar, porque eu conheço um monte de gente aqui que não está me reconhecendo. Lúcia Capanema, gente. Estou de volta a BH pelo menos uns dias. Que bom.
Então, querida Márcia, eu já vinha pensando um pouco aqui quando você conta o sonho. Para mim, sonho, você destituir Paris da forma que você destituiu em sonho, eu não resisto a te perguntar. Tanto o Hábitos do Bourdieu quanto o Campo do Possível, né, esses cerceamentos podem, talvez, serem destituídos para que a gente possa instituir. Eu estou achando que você está super destituindo, instituindo, que é lindo, né? Quando você falou que está feliz demais, eu falei, né? Que bom. Então, eu queria te perguntar assim, como que você destituiu Paris? Como que você conseguiu destituir tantas coisas que você passou lá fora para instituir a sua volta? E como que esse livro tem a ver com isso? Que pergunta linda, Lúcia. Que bom te encontrar aqui, que sorte. Estou tão feliz. A gente se encontrou algumas vezes, porque a Lúcia é uma globetrotter, né? Ela anda por aí sempre. Aí foi uma sorte. E, olha só, acho que esse livro tem a ver com esse voltar também. Pessoalmente, gente, vou ter que contar essas coisas pessoais para vocês. Eu tive que fazer muita análise, porque eu não usava a palavra voltar no meu vocabulário. Eu tinha pavor. Eu sou aquela neurótica que, se eu duvidar que eu fechei a porta, azar. Eu não vou voltar para ver se a porta está realmente fechada. Eu não volto para trás. Se eu perder alguma coisa, eu não vou voltar para buscar. Então, eu tive que me reconciliar com a palavra voltar, que tem a ver com esse sonho também, porque da vez que eu fui embora, quando eu era menina, criancinha, e fui embora, fugida de casa, depois eu tive que voltar. Eu não voltei, eu fui embora. Mas o gesto de retornar para dormir em casa eu tive que fazer, mas aquilo não foi uma volta. Eu já tinha ido embora. E a minha mãe conta que eu sempre fazia isso, mesmo quando eu era muito criança, pequena. Assim, a primeira vez que eu fugi de casa, ela foi me encontrar no asfalto, eu tinha 3 anos. Então eu já fugia, né? Já ia embora. E agora eu estou numa coisa de ter que voltar para trás. E gostando disso, né? Gostando de encontrar o chão, de encontrar a terra, de encontrar um lugar e uma pertença. E aí eu tive um outro sonho, Lúcia, que é o seguinte: quando a gente começa a contar sonho, a gente fica muito íntimo, viu? Significa que agora, daqui para frente, somos pessoas muito íntimas. Somos amigos para sempre. Olha o sonho que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu sonhei que Isso foi muito sério, porque isso vai ter consequências. Eu sonhei que eu tinha uma galera e um maquinário impressionante, só que o maquinário era invisível. Não dava para ver as máquinas. Mas a gente pegava o Brasil todo, que era verde, cheio de verde, grama, árvore, tudo. A gente pegava o Brasil todo, o território todo. Sabe quando você transporta uma casa de um lugar para o outro? A gente transportava o Brasil inteiro de um lugar para o outro. Fazia um transporte do território. Eu sonhei esse negócio. E eu tinha uma parte toda daquele negócio que eu tinha que transportar meio que sozinha. E aí eu pensava, poxa vida, que encrenca, mas vamos lá, porque não tem outra saída. Só tem essa alternativa de fazer essa transposição, né? Essa transposição territorial, ou seja, transterritorializar. Era um troço meio assim que tinha que acontecer. Você entende desses assuntos muito melhor do que eu. Mas isso aconteceu no meu sonho. Eu levo a sério os sonhos, porque é a minha herança indígena, né? na história psíquica, que eu acho que a gente tem que levar muito a sério mesmo. E quando eu não levei a sério, eu acho que eu me dei muito mal. Então, agora eu estou levando muito a sério. E esse livro tem a ver com isso, certamente, no sentido de voltar. No sentido de ter feito a jornada, ter andado, ter ido muito longe. Muito longe, que eu digo, não é ali no território físico e concreto. Eu não fui morar no Japão, nem no Tibete, nem na China, nem na Rússia. Fui morar ali, na esquina. Né? Europa, para nós, depois que a Eliane Brum disse que a Amazônia é o centro do mundo,
Eu fui lá dar uma volta na periferia. A gente está muito mais perto. Ela tem toda a razão. Isso foi uma coisa genial, uma sacada perfeita. A gente está muito mais perto do centro do mundo do que a Europa. Então, a Europa já era. A Europa está velha. E, claro, tem um legado, mas tem algo que foi ultrapassado também. É outro tempo, né? Outra história. Então, acho que é por aí. No livro Marina e o Monstro, que foi escrito pela minha irmã, que eu desenhei, a menininha, que é a Marina, que está na capa, ela está lendo a Odisseia dentro da boca do monstro, né? Isso também explica muita coisa. Aqui. Oi, Márcia. Meu nome é Jader. Desde que eu vi o anúncio de você em Belo Horizonte, eu fiquei com um filme, o título de um filme, eu não me lembro bem do filme, mas é da década de 80, falando sobre a ditadura. E eu falei assim, eu tenho que falar isso para ela, olho no olho da Márcia Tiburi, porque é uma felicidade. O nome do filme é Que Bom Te Ver Viva. O filme é lindo, Irene Ravache, eu acho que é a protagonista. Eu falei, não. É a cara da Márcia Tiburi, porque eu te sigo no Instagram desde que você se exilou e acompanhei o que você postou durante todo o tempo e sofri junto algumas vezes. E esse sofrimento me lembrou a pergunta que eu te trouxe. Em outra ocasião, você lançou um livro que você contou um pouco da sua experiência na televisão. Não me lembro bem das palavras, mas você disse que não foi uma experiência muito boa. E essa experiência resultou de um livro que eu considero extraordinário, que é Olho de Vidro. Eu amei o livro. E aí eu pensei, será que essa sua experiência de sofrimento daria uma outra obra como Olho de Vidro? Que bom que você leu O Olho de Vidro. Fico feliz, hein? Pouca gente leu esse livro. Eu gosto muito. Privilégio. E eu tenho autografado, tá? Oh, que legal. Obrigada, Jader. Que bacana. Eu fiz um conto por causa do Olho de Vidro, você lembra? Lembro. É verdade. Pois é. Esse livro, eu acho que foi talvez o ensaio teórico mais interessante que eu tenha publicado na vida. E, de fato, ele era o efeito de uma experiência estranhíssima, que foi um exílio também, num outro sentido, né? Fala uma coisa para você sobre esse lance de exílio. Quando eu fui embora, eu não fui me exilar, não. Eu fui fugir mesmo. E fugir é muito menos nobre do que exilar-se. Eu descobri que eu era exilada por conta das instituições que me defendiam, protegiam e que me, enfim, bancavam a minha vida, né? Então, eu comecei a ser chamada para falar sobre exílio. Aquilo no começo me incomodava muito, eu ficava mal com aquilo, até que eu tive que assumir. Era uma heterodenominação, eu não sabia que eu era uma pessoa exilada. Mas quando eu estava na universidade, por exemplo, toda hora me chamavam para dar aula sobre o exílio, falar com os exilados. Aí eu comecei a conviver com um bando de gente que vinha dos países mais... estavam na maior desgraça, todas as democracias destruídas do mundo que tinham ido parar lá nos locais franceses, né? E histórias muito tristes de vida de pessoas que vinham dos Iraques, das Turquias, de países, enfim, cujas democracias tinham sido destruídas, e eu era a primeira brasileira a participar disso, e as pessoas diziam, puta, que merda, o Brasil também entrou no circuito, que merda. Era bem isso mesmo, porque ninguém esperava, né? Enfim. Então, eu estou preparando um outro livro, que eu já escrevi muita coisa sobre esse lance do exílio, mas o ano que vem eu vou lançar um livro sobre isso. Eu fiquei de escrever sobre isso. Eu ainda não decidi. Quando você vai escrevendo, eu demoro muito para escrever. Escrevo, aí de repente vou e volto, reescrevo, faço tudo de novo, jogo fora tudo, enfim. Então, nesse caso, eu tenho que escrever um livro que eu prometi também para uma instituição que bancou uma parte da minha vida nesse processo todo, né?
E então, só que eu ainda não sei se eu vou fazer uma ficção ou uma autoficção, ou se eu faço uma memória. Eu até pensei em escrever umas memórias de uma moça exilada, dialogando com o livro da Simone de Beauvoir. Realmente pensei em fazer isso. Só que eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu tenho que contar uma parte da história, que com vocês agora que a gente é íntimo, eu posso contar uma coisa. Já contei até sonho para vocês. Quando vocês forem ler esse livro do exílio, vocês vão ler uma parte da história que não é pública. Porque eu já escrevi com Jean Willis uma troca de cartas que a gente contou uns meses. Mas tem uma parte do que eu vivi que vocês não sabem, que eu não vou contar, e que eu também não sabia que eu estava vivendo. E que é uma parte bizarra, que dá para fazer uns filmes interessantes. E agora eu já estou legal aqui, toda feliz, mas na hora que eu descobri o que eu estava vivendo, que eu não sabia que eu estava vivendo, eu acho que eu fiquei uns 2 meses assim, com a boca, com o queixo caído. Uau! Sabe, já aconteceu isso com vocês? Que vocês ficam assim, não... Meu Deus! Sabe quando você fica assim, que nem um João bobo, com a boca aberta? No estupor total? Pois é. Então eu tenho que escrever um livro sobre isso. Não é fácil. Vem bomba aí. Vem. Eu adorei esse cara chamado Daniel, do jornal, que escreveu hoje Romance de Frio e Gelo e Fogo. Eu achei aquilo tão bom. Mas o próximo, acho que vai ser talvez pior. Não sei o que é pior que Gelo e Fogo. Vai ser fogo e fogo. Você ali atrás, quer dizer? Por favor, Letícia. Já parei de mexer no celular, viu, Yara? Ali atrás, bonitinho. Falando mal de você na sua ausência, viu? Pode ficar tranquilo. Boa noite, como é que você chama? Xará, da Marcinha. Márcia, sempre um prazer e uma alegria imensa de ouvir. E eu tenho hoje, 2 curiosidades sobre a questão da criação, que você falou que o romance ele atinge o coração das pessoas, né? Ele desperta a sensibilidade, ao contrário de um ensaio filosófico. Então, assim, como que você, quando está escrevendo mais especificamente o romance, né? Porque eu sei que você também, né, é da área das artes plásticas, né? E quando você está escrevendo, como que você equilibra, ou não sei se é bem essa palavra, controla o abutre impertinente da razão, que é a expressão kafkiana que você cita no seu livro Filosofia Cinza, né? Quando você está fazendo uma escrita romanceada, como não deixar assim, a filosofia tomar conta, o racionalismo ao extremo toma conta. E a segunda questão, qual que é o papel da melancolia na criação artística? Olha que perguntas, Xará. Que coisa, hein? Posso só mais uma? Eu vi você dizer que iria fazer uma exposição daqueles seus quadros maravilhosos sobre a ditadura militar, nomear os inomináveis. Se você pretende ainda fazer essa exposição? Faremos. Estamos buscando caminhos para que isso se realize. Temos que fazer, né? Eu acho que o ano que vem é um ano bom. O ano que vem eu tenho certeza que, assim, essa gente que está calma hoje, o ano que vem as tecnologias políticas voltam, né? Então não vai ser tão fácil que nem está sendo esse ano. Tá duro para nós. Pode ser que essa semana tenhamos desfechos desagradáveis, né? Com aquele povo que delira no 8 de janeiro para o 7 de setembro. Mas sabemos que nenhum general vai para a cadeia. Então, tem tudo isso. Mas, para isso que serve a arte. Porque a arte trabalha nessa instância ultra simbólica. Aí você pensa, eles não vão para a cadeia, nada, não houve justiça, houve anistia, essa porcariada toda, né? Mas pensa, eu peguei os 377 nomes da lista dos torturadores da Comissão da Verdade, dos criminosos, enfim,
da época da ditadura militar. E eu comecei a fazer camisas, uma camisa para cada um. Eu faço o retrato do sujeito, com a cabeça decepada. E eu comecei a pendurar isso nos lugares onde eu morava, carregar isso comigo, né? Tem agora uma mala que chama bagagem histórica. Aí tem a mala, enfim. Agora eu já consegui um armário. Quero só ver o que vai... A Simone viu meu armário. O que vai sair do armário. Agora que eu tenho casa, eu tenho armário. Eu tô até preocupada, porque eu ia jogar fora aquele armário, depois pensei, esse armário é muito bom, não vou jogar fora nada. Aí depois eu comecei a pensar, o que vai sair desse armário? Aí me deu uma preocupação. E eu? Será que eu também vou sair desse armário? Eu fiquei preocupada. Aí eu disse, não, fica quieto, armário, quietinho, que nós vamos achar um jeito de dialogar. E aí o Gustavo, amigo da Flávia, meu amigo, disse... Márcia, você já leu a epistemologia do armário? Eu disse, não. Eita, a minha ignorância sempre me dá minhas maiores alegrias, né? Então, lá vou eu. Enfim, tem esse negócio que é trabalhar também por associação e por constelação. Então, você vai juntando os pontos. Por exemplo, eu peguei um hábito lá em Portugal, que eu não tinha na França, porque eu passei também uns 2, 3 meses em Portugal fazendo uma exposição. Eu me dei conta que eu gostava muito de bordar pregos. Então, aí você me pergunta... como fazer com que o abutre da razão não venha, né, devorar seu fígado? Eu não consigo explicar. Quer dizer, se eu buscar as origens disso, eu vou entender por que eu gosto tanto de bordar pregos. Aí eu bordei muitos pregos. Mas o mais estranho de explicar era a minha alegria de ter encontrado lindos pregos em Portugal, que eu não encontrei no Brasil até agora. Uns pregos pretos desse tamanho, assim. Que você, quando borda, eles ficam com uma luminosidade, assim, tipo, incrível. E aí você fica, poxa vida, como é bonito isso, sabe? E bordar prego é tão legal, né? Considerando que o pessoal que borda umas coisas tão bonitas. Eu comecei a bordar umas porcarias, assim, umas coisas hediondas, tipo pregos, né? E por aí vai. Aí, podemos fazer a epistemologia falta a gente achar normal que ela borda prego, né? Pregos. Achando normal, né? Então, o legal das artes plásticas, visuais e tal, é que você pode fazer essas coisas sem explicar nada para ninguém. Aí você vai lá e diz, isso são os meus mitologemas, né? Isso são... E tá tudo bem. A pessoa acredita, né? Não, e deve ser mesmo, né? E por isso que aí você chama os amigos para explicar o que você está fazendo. Eu também faço isso nas artes dos outros, né? Mas... eu fico pensando, o que vão dizer das minhas? Eu sei que, por enquanto, tenho um tremendo prazer de escrever livros inteiros em panos gigantes e pregar e bordar pregos, né? Mas isso são prazeres que vão surgindo. Então, se tiver alguma explicação racional para isso, estou aceitando, porque eu não sei qual é. Só que, assim, qual é o barato? O barato, gente, é você ter um... No meu caso, né, que talvez vocês tenham o mesmo tipo de problema, que é uma satisfação profunda com os acontecimentos linguísticos. A felicidade de... Eu sou feliz assim, sou feliz porque eu posso desenhar uma coisa lá que eu nunca tinha pensado em desenhar, ou porque eu posso ver a obra que alguém fez, ou porque eu posso me alegrar com as belezas do mundo, já que tem tantas coisas que nos entristecem. Então, é meio isso. E nesse caso, você está falando da melancolia, porque, de fato, foi um assunto que eu transitei durante muito tempo nisso, e eu comecei a ver o método inerente a esse processo, digamos, desse encontro com esse lado obscuro, digamos, da nossa psique. Talvez fosse uma coisa assim. No caso desse assunto da melancolia, tem aquele livro do Filosofia Cinza, que é mais antigo, que tem 2 versões, 3 versões, que é uma bagunça, mas que era um livro que eu comecei depois fazendo um pano, que hoje em dia ele é um pano, que também é outro escrito, assim, que aí o jogo ele chama de Ziecta Membra, e o jogo é botar todas as partes do corpo dentro desse pano. E eu ficava fazendo isso porque tem gente que joga futebol, tem gente que fica tomando banho na banheira, tem gente que vê televisão, eu fico desenhando essas coisas. É meio assim. É só isso. Não tem nada demais. Não tem um grande projeto. É só... O que você vai fazer da vida? Eu vou fazer esse negócio, né? Mas a melancolia ela pode ser mesmo, então, um motor da criação. Então, porque, na verdade, o que é a melancolia nesse caso? É aceitar viver nesse estado de exceção psíquico. Não precisar estar adequado a nada das demandas estabelecidas, digamos,
pela sociedade. É viver meio sem a pressão social, é viver meio jogado no desejo. E no meu caso em específico, eu acho que é um problema de formação psíquica mesmo, porque eu acho que eu nunca... Não, de boas, eu acho que como eu aprendi a desenhar e escrever ao mesmo tempo, quando eu era criança, nunca separei as duas coisas. Eu, nas épocas da minha vida em que eu não pude desenhar, eu fui muito infeliz. Então, obviamente que no momento tão difícil como, por exemplo, essa vivência política de desterro que eu vivi, eu fui lá desenhar porque isso segurava a minha psique. E eu também descobri que eu tinha que desenhar por uma questão de sobrevivência, porque em 2014 eu só não morri porque eu estava desenhando. Eu já contei essa história para vocês? Minhas amigas conhecem. Caiu uma parede em cima de mim, numa banca da USP de doutorado de artes. E eu estava desenhando assim. Eu já tinha feito a minha arguição e eu estava assim. Porque se eu tivesse assim, eu não estaria mais aqui há muito tempo. A parede veio e bateu, como eu estava assim, bateu nas costas. Eu desmaiei, fui para o hospital, um monte de coisa, tomei um monte de morfina, blá, blá, blá. Não quebrou nada, nem nada, estou viva, enfim. Mas naquele dia eu entendi que o recado do Livro do Mundo, escrito em mensagem cifrada, era: desenhe, Márcia, desenhe, porque do contrário eu não ia sobreviver. Então eu sobrevivo assim. Sabe qual era o nome da tese? A tese, gente, de uma artista do Paraná, uma professora de artes de lá. Ela fazia ela fazia coisas gigantes com coisas muito miúdas, estava toda escrita à mão, cheia de procedimentos mega obsessivos, 1 milímetro, ela escrevia todo o processo. O nome da coisa que caiu nas minhas costas era uma parede daquelas, o bombeiro disse, tinha uns 500 quilos, 400 quilos, sei lá, 300, sei lá, era uma coisa assim muito grande, no impacto, né? Imagina, pode matar uma pessoa. Só que tinha 50 e tantos mil palitos de fósforo dentro de 3, 4, 5 painéis, não me lembro mais, de acrílico, o negócio lá todo montado. Esse negócio que caiu em cima de mim chamava campo minado. Mas a tese inteira chamava área de risco. E o negócio é muito doido, né? Mas é muito doido, até porque naquela semana, 2014, o Brasil já estava no pré-golpe, já estava um climão. Entre 2013 e 2016, nossa vida também não foi fácil. A gente já estava sentindo tudo, né? E eu estava muito sobrecarregada, naquela semana estava muito estressada, e eu tinha a imagem das cariátides, né? Eu falava assim... Parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Eu pensava muito isso. Me dava uma sensação de mundo nas costas. Até que o mundo caiu nas suas costas. E aquele dia eu ia para o Rio de Janeiro. Viu como a gente está íntimo? Estou contando cada coisa. Aí eu ia para o Rio de Janeiro e não fui. E a mensagem que eu não quis ler era: não vá. Não vá. E eu fui. Mas agora eu estou mais espertinha, mais alfabetizada. Então, não vou mais me meter em encrencas. Gente, nós temos que ir para os autógrafos. Mas vamos fazer a pergunta da moça que pediu ali, né? Posso falar para ela? Lili? Mas primeiro a moça de trás pediu ali, eu vou fazer o quê? É nepotismo? Não é não? Então vai. Nós somos amigos há tanto tempo que eu vou usar ali. Depois a moça ali. Pode ser? Bate. Estou adorando o seu sotaque, eu amo o sotaque gaúcho. Estou adorando. Márcia, eu estava querendo saber o seguinte, se escrever... Primeiro eu tinha pensado em te perguntar se escrever te angustia. Depois eu queria saber se você tem uma disciplina para escrever. E agora eu estou querendo saber se você... Se você, quando começa a escrever, você deixa o destino dos personagens por conta dele, ou você já pensou mais ou menos no que você vai fazer com eles? 3 horas de resposta. Obrigada pela pergunta. Então,
Quando precisa, eu sou disciplinada. Eu sou bem disciplinada. Mas não é uma disciplina que eu preciso fazer muito esforço. Então, é meio natural também. Não se esqueça que eu nasci no frio me criei, e ao frio retornarei. Então, eu sou assim, é meio meu natural, sabe? Claro que é angustiante escrever. Tem um lado que é divertido. Por exemplo, quando eu levei um susto esse ano, uma coisa que me deixou muito perplexa na vida, eu fiquei tão perplexa que eu comecei a escrever sobre o que eu estava sentindo para ver se eu acordava do que eu estava sentindo. Então, eu escrevi muita coisa naquele esforço de sair. Não li de volta o que eu escrevi lá, mas é uma teoria do estupor. E quando meu pai morreu, que eu não pude enterrar meu pai, eu também comecei a escrever um livro. Talvez eu use esse texto todo que eu escrevi, que foi muita coisa, nesse livro do exílio. Eu e o meu pai e meu computador para os botecos de Paris. Então, eu sempre pedia o uísque mais caro que eu podia pagar. Então, eu fiz isso muito. E até que depois não aguentava mais beber uísque, tive que trocar de álcool. Também não conseguia, não sou muito forte para as bebidas assim, né? Então, eu tive que dar umas dribladas depois no meu próprio projeto, né? Meu projeto etílico com meu pai, e vivendo lá por Paris daquele jeito, escrevendo assim naquela coisa que... Aí era... Eu não sei como é que vocês são na vida de vocês, gente, mas eu me divirto comigo mesma. Eu fico assim, eu saio para jantar comigo, eu saio assim, para jantar, levo Kafka ou Thomas Bernhard. Vamos jantar, Thomas Bernhard. Aí vamos ler uns... E aí eu quero ficar sozinha, né? Não quero sair com ninguém. Não quero ninguém por perto. Então, vocês também devem ser assim, né? Tipo, preciso sair só eu e eu. Você lembra do Mário Quintana, que dizia que tá doido pra ficar sozinho? Não. Como é que é? Tô doido pra solidão ir embora pra poder ficar sozinho? Tipo, ótimo. Então tinha isso, assim. Qual era a última pergunta mesmo que eu esqueci? Ah, sim. Não, é que para mim os personagens sempre aparecem. Dificilmente eu construo um personagem porque eu estou precisando construir. Que nem a Helena. A Helena, eu estava desenhando a Helena. Aí eu precisava desenhar aquela pessoa. Já me aconteceu como eu vejo gente morta de vez em quando, também me inspiro nessas pessoas mortas. Vocês estão rindo? Você imagina isso aqui 3 dias no Grande Hotel de Araxá comigo. Mas eu sonho. Os filhos Araxá que a gente vai mas não gosto de ver, não. Não branca. Não gosto de mais ver. branca. O que houve? 3 no corredor. Eu falei, pô, Márcio, puta que pariu. Não, mas eu nem gosto disso, sabe? Eu não gosto. Mas, enfim, então eu gosto que a história se escreva. E tem, de fato, quando você descobre o narrador, que você faz o negócio acontecer, então podem acontecer muitas coisas, pode mudar muita coisa, mas tem uma coisa que sustenta, que é o narrador. E a história vai encontrando sua coerência. Claro que você ajuda a história a encontrar a coerência. A Simone, lendo o livro, ela fazia várias críticas que me obrigavam a retomar a coerência, que eu, às vezes, saía da coerência da história. Porque eu tinha uma outra vontade, ou sei lá, deixava a coisa acontecer, às vezes, no jeito muito solto. E, às vezes, em função... Esse livro, em específico, ele tinha uma demanda de arranjo, de funcionamento, sabe? Que, sobretudo quando você escreve em terceira pessoa, que você está observando o que os outros estão fazendo, é diferente de quando você escreve em primeira pessoa. Os meus outros romances eram todos em primeira pessoa, então esse foi um desafio novo. E aí é diferente, porque no narrador em primeira pessoa, as coisas vão acontecendo de tal maneira que você está muito mais tomado da perspectiva do que quando você escreve em terceira pessoa, que você não pode falhar nas continuidades e tal. Que aí, várias vezes, a Simone chegava e dizia: você notou o que aconteceu ali que não faz sentido? Aí eu, putz, e foi, né? E assim, o livro foi nascendo, mas, em geral, é angustiante, em geral, a história tem as suas próprias necessidades, sempre tem, obviamente, alguma coisa que você queria ter colocado lá. No Uma Fuga Perfeita Sem Volta, eu escrevi todo o livro para chegar naquele desfecho.
escrevi 600 páginas para construir aquele pequeno gesto do final. Foi isso. Esse já tem outros detalhes, né? Mas a frase final também é constitutiva, enfim, digamos, acelera, né, muita coisa. Então, não leiam o fim e depois o começo. Leiam do começo para o fim. Aliás, esse romance deve ser lido do começo para o fim. Eu já escrevi coisas que não eram para ser lidas do começo para o fim, mas esse é do começo para o fim. E, de preferência, linha por linha, para não perder nada, né? E se vocês acharem algum defeito, vão reclamar com a Simone. Vamos à última pergunta. Você aproveita a última pergunta e faz o encerramento, por favor. Boa noite, como é que você chama? Ei, eu sou Angélica. Eu Posso sei, me Angélica. falar para eu ficar em pé? Quero que eu te vi. Márcia, bem-vinda, meu amor. A Belo Horizonte, a cidade que eu nasci, eu tive o prazer de te ver lá naquela Europa. Aquela coragem que você soube mostrar lá para tanta gente. Eu espero que esse país esteja te recebendo com o amor que você merece, tá? Bom, como já foi tanta pergunta, né, Afonso? Que eu estava lá no primeiro Sempre um Papo, que bom de voltar a te ver aqui. Estava lá com o Ferreira Goulart naquela época. Ô, Márcia, você falou que os mortos gostam de entrar nos livros, mas tudo que eu li de você até hoje está cheio de vivos, está cheio de vida, e você meio que chacoalha a gente para a gente continuar vivo. Cada coisa que a gente lê, que você escreve, é assim, presta atenção, olha a vida aí. E a sua obra, que eu sou muito fã, você sabe disso, a obra plástica que você tem, que bom que você contou que borda. De alguma maneira, você borda com a palavra também, você borda viva. Borda viva, vida para a gente ler, né? Agora, a minha perguntinha é isso. E os vivos nesse livro aí? Onde é que estão, já que os mortos entraram? E a segunda pergunta é, você vai bordar esse livro também? Porque eu sou fã. Ela tem um livro, gente, gigante, bordado. Você vai bordar esse também? Querida. Gente, que alegria te ver aqui, Angélica. A Angélica é uma amiga que eu fiz nesses anos, transitando lá para aquelas bandas. E eu já fiquei várias vezes na casa da Angélica. Então, a gente é irmã que se encontrou no meio do caminho. Muito amor, muito carinho por você. E olha só, que pergunta boa também, sabe? Muito obrigada por toda por esse olhar, né? Por essa atenção, que é uma característica também tão rara, né? Hoje em dia. Então, a Angélica é uma super professora de filosofia que lida com filosofia com crianças. É genial. Os vivos nessa história. A Helena é uma menina sobrevivente, então, de uma mãe que foi assassinada. Ela é uma pessoa que sobreviveu. Como você falou, que bom te ver viva. Quantas mulheres a gente não pode ver vivas? A gente não pode ver Marielle viva? Então, eu acho que tem a nossa dívida com os mortos, sabe? E tem mortos que... Todos nós temos os nossos mortos familiares, mas tem mortos que são de todos nós, como Marielle. E é inesquecível isso. E nós nunca podemos esquecer. E, inclusive, a gente não pode e não deve, a gente não tem o direito de esquecer Marielle. Por exemplo, né? E essas mulheres que são vítimas de feminicídio, que são as mortas dessa história, elas são também uma grande questão política. Porque, bom, tem a Helena é uma sobrevivente, é a criança que sobrevive. Vamos pensar nos filhos das mulheres que são assassinadas pelos próprios pais, né? Já é uma tremenda questão no Brasil isso hoje. Acho que foi a Maria do Rosário que aprovou uma lei de uma pensão para essa criançada que é órfã desse tipo de crime, que, além de tudo, é uma coisa hedionda. Imagina emocionalmente como não deve ser para essas crianças, né? Mas eu acho que nós, como mulheres, também temos uma dívida com essas mulheres mortas. Com essas mulheres que foram assassinadas dessa maneira. Enfim, o feminicídio seja político, seja doméstico, seja íntimo, como se chama, né, tecnicamente,
infelizmente, é uma espécie de pandemia hoje, pelo menos uma epidemia, né? É uma coisa assim de muita matança. E ele é o extremo de uma violência que começa nas misoginias da vida cotidiana, que está ali instaurado, que tem a ver com você ser o foco de um abate, né? Essa mulher que vai ser abatida, né? Enfim, 1000 histórias hediondas. Então, eu penso nesses vivos, quando eu penso em nós que estamos vivas, eu penso nas nossas tarefas, né? Nas nossas responsabilidades. Penso, claro, que sorte estar viva, que bom estar viva. E aí eu penso na linha seguinte, e qual é a minha responsabilidade considerando as que não estão vivas? Qual é a nossa responsabilidade quando a gente pensa na Marielle, né? Quando a gente pensa em tantas outras? Vocês sabem que a minha mãe, esses dias, agora que eu estou convivendo mais com ela, e ela está mais idosa e está com mais tempo, ela me contou uma coisa hedionda também. Ela disse assim, me contando dos namorados dela de quando ela era menina, ela levou um pé na bunda quando ela era, assim, jovenzinha, que ela ficou arrasada. Ela namorava um bonitão na porta da casa. Sabe aqueles que vocês são da época que namorava no portão, assim? Aí ela disse que foi viajar, não sei para onde, de ônibus com a tia, e o sujeito aparece, dá um bilhetinho para ela e diz para ela abrir só quando ela estava no ônibus. Aí ela pensa que era uma declaração de amor e, na verdade, era um pé na bunda. E aí, ótimo, passou... Aí ele contava que ele tinha uma noiva e que ele ia se casar e que ele, então, gostava muito dela, mas tchau. Passou 6 meses e o cara estava preso e tinha matado a mulher. E a minha mãe me contou assim, você vê, eu namorei um sujeito que depois virou um feminicida. E eu estou aqui, bem viva. E aí eu fiquei pensando, as voltas que a vida dá, e fiquei pensando, né? Que tristeza, né? Uma história muito, muito triste. A gente não presta muita atenção, né? Qual é o fim que as pessoas levam, né? O que acontece com elas? Que caminhos e descaminhos que se abrem e se fecham, e, enfim, as veredas. São muitas veredas, né? Enfim. Mas, então, eu penso na nossa condição de vivos como uma condição que implica, que demanda, que interpela a nossa responsabilidade diante daqueles para os quais, daquelas para as quais nunca haverá justiça. E, para mim, isso é uma tremenda questão. E eu que tenho esse negócio de, ao longo da vida, né, não sou médium nem nada, mas eu já vi um monte de gente morta. E tudo bem, e eu tenho tranquilidade de falar sobre isso, porque hoje em dia, porque eu conquistei um negócio que eu estou curtindo muito. Eu espero continuar com isso. Que é um negócio que chama espírito livre. Então, assim, eu posso falar o que eu quiser. E o que eu quiser. Pode ser que não seja bom, nem bonito, nem nada, mas eu me sinto assim tão tranquila para falar isso. Eu não me sinto na obrigação de ser aquela filósofa que fica ensinando cartesianamente ou que fez um acordo com a epistemologia masculinista, racionalista e pipipipopopó, e que não pode falar esse tipo de coisa, sabe? De fato, várias vezes na vida, seja alucinação, seja verdade, seja o que for, eu vi gente morta e eu me sinto assim muito próxima das pessoas mortas. Então, para mim é sempre estar vivo, é sempre estar do lado de cá da dimensão, sabe? Eu sinto realmente assim. Basculou, virou de lado, tem que tomar cuidado para não né, errar assim o lado, não acordar e pisar no lugar errado. E acabar na outra dimensão. É só isso que eu penso. Então, eu convivo muito com isso, e para mim também os escritores, os filósofos, as filósofas, essa gente toda que já... As Gertrude Stein da vida, elas estão muito próximas, eu me sinto muito próxima. Eu sou totalmente capaz de sentar num boteco para ficar batendo papo com Gertrude Stein. Tá tranquilo para mim. E assim eu sou feliz. E assim tá tudo bem.
E eu não tenho nenhuma vergonha de contar isso para vocês, porque eu não fiz nenhum tipo de acordo com vocês de que a gente vai ter que mentir uns para os outros, né? Então, para mim, isso é um motivo de alegria. E eu agradeço muito por vocês terem vindo aqui. O Afonso disse para que agora acabou, né? Eu quero contar o caso do Marcel antes. Eu virei besta. Depois de 37 anos eu posso fazer essas coisas. Eu lancei o livro do Marcel Souto-Maior, As Vidas de Chico Xavier, que gerou o filme, que todo mundo sabe. Aí eu cheguei lá no Palácio das Artes. Chegamos cedo, estava vazio o auditório. Ele chegou, olhou para as cadeiras, eu do lado dele, ele falou assim, eu fiquei pensando, será que ele pensa que não vai vir ninguém, né? Claro que lotou, é claro. Mas nós chegamos bem cedo. Ele olhou para as cadeiras e falou assim, Afonso? Eu falei, o que, Marcel? Eles estão todos aqui. Tirei o tiro. Gente, muito obrigado. Vamos para os autógrafos, tá? Até já.